Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Eu vou começar com a central do mercado, Emanuel Araújo. Bom, agora vamos sair do Rio e vamos para Belo Horizonte, porque a coisa por lá tá quente. Na cidade do Galo, ontem teve reunião entre Hulk e a diretoria do Atlético para saber se ele permanece ou aceita uma proposta do Fluminense. A resposta deve ser dada até o final de hoje e tá todo mundo lá aguardando. E como eu prometi, o Fluminense também se reapresentou no fim de semana, de olho na sua estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira. Bora ver como é que foi a apresentação e na volta a gente comenta. Rodou. A temporada 2026 já começou para o Fluminense. Parte dos jogadores se reapresentou no CT Carlos Castilho neste fim de semana para realizar a tradicional bateria de exames. Logo depois, foram a campo para muito treino físico sob supervisão do técnico Zubeldia. O grupo conta basicamente com jogadores da base e atletas pouco utilizados na temporada passada, como Rubens Lescano, Santi Moreno e Riquelme Felipe. O zagueiro Gêmeos, contratado do Mirassol, e o lateral Guilherme Arana, ex-Atlético Mineiro, estão no grupo que já iniciaram os trabalhos no CT. Já como atleta do clube, Arana falou sobre a importância de vestir a camisa tricolor e a expectativa de jogar no Maracanã. Já tive a oportunidade de jogar aqui muitas vezes, também já joguei aqui com a seleção, né? É um estádio histórico onde o Fluminense tem uma linda história, recentemente foi campeão da Libertadores dentro do Maracanã. E como eu falei, e não me canso de repetir, muito ansioso, né, para poder entrar no Maracanã, vestindo a camisa do Fluminense, né, com o nosso torcedor nos incentivando, nos apoiando. Já o segundo grupo, formado pelas principais peças do elenco, retorna nesta quinta-feira. A estreia no Carioca contra o Madureira acontece 14 de janeiro. Como é que a gente viu agora aí no VT do Lucas Janone, o Guilherme Arana já foi anunciado como reforço do Fluminense, já falou com a camisa tricolor, a expectativa de jogar no Maracanã, né? O grande palco do futebol brasileiro, um cara de seleção que já atuou muitas vezes no estádio. É boa a contratação dele, vocês chamou a atenção de vocês o fato de o Atlético Mineiro perder esse jogador. Acho que para o Fluminense é uma boa, indiscutível, né? E o Atlético Mineiro investindo em outros laterais abriu essa oportunidade para o Fluminense, né? O que você achou, Moretti? É um up na lateral esquerda do Fluminense? Com certeza. Estava com o René, que deve ficar na reserva do Arana, que é muito mais jogador, Sim, né? não, muito mais jogador. O Arana é um bom jogador. Eu acho que, acima de tudo, é um impacto, né? Porque o Fluminense ele vai num grande do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro, e contrata esse atleta, né? Então o Fluminense está tirando um grande jogador de um grande clube para ser titular no Fluminense. O Fluminense está com um projeto de Libertadores, é um grande lateral, jogador de seleção brasileira. A minha única dúvida, Flávio, para ser sincero, é qual é o Arana que chega para 2026? O Arana viveu grandes momentos no Atlético Mineiro, mas é importante lembrar que o Arana passou por uma lesão bem séria e depois dessa lesão o Arana não conseguiu voltar a ser aquele grande jogador. Como será que vai ser o Arana em 2026? Pré-temporada, tempo ali para se preparar. Se for um Arana que o torcedor, de um modo geral, conhece, o Fluminense tem um grande jogador para a lateral esquerda, Arana de seleção brasileira. Agora, se for o Arana do Atlético Mineiro da temporada de 2025, acho um pouco preocupante, sabe? Não se sabe qual é esse Arana que vai chegar aí no Fluminense na próxima temporada. O que vocês acham sobre isso? Vene, o Atlético Mineiro não queria o Arana, tem também o Renan Lodge, que é um grande jogador, é melhor que o Arana, chama a atenção o fato do Atlético não ter, talvez, dificultou muito essa saída, né? Não fez muita força para manter lá. Olha, Flávio, antes de mais nada, assim, óbvio que analisando essa contratação, todo o contexto, eu acho que é uma boa contratação. O Arana é um jogador que, embora muita gente não saiba disso, mas é um jogador que não tem nem 30 anos, 28 anos. Fica a preocupação em relação à grave lesão que ele teve no joelho, mas o que me chamou mais atenção foi o Jorge Sampaoli, que anteriormente, na primeira passagem dele pelo Atlético Mineiro, era apaixonado no Guilherme Arana e simplesmente liberar o jogador assim, de uma maneira muito fácil. Tudo bem que o Atlético Mineiro fez uma contratação para essa posição extremamente interessante, que é o Renan Lodge, que é muito bom jogador também. Mas, independentemente disso, a minha opinião não vai mudar. Estou falando aqui agora, antes de ele entrar em campo com a camisa do Fluminense. Acho que foi uma boa contratação, uma contratação interessante, até porque entra nisso que o Lucas acabou de mencionar. Você se reforça
você melhora a sua lateral esquerda. Eu gosto do René, mas acho que o Arana é muito mais jogador que o René. Acho que o René vai ser uma boa peça de recomposição para a lateral esquerda. Você se reforça e automaticamente você tira um bom jogador de um clube que pode brigar com você durante a temporada, embora esse clube, o Atlético Mineiro, tenha contratado o Renan Lodge. Então, acho que foi uma contratação interessante do Fluminense. Eu estava olhando aqui os números, ele atuou em 25 partidas do último Campeonato Brasileiro, até que é um número razoável, apesar do Moretti estar ressaltando a qualidade das atuações, né? A performance talvez não seja aquela como ele chegou na seleção brasileira em 2022, tinha tudo para disputar a Copa do Mundo de 22 e a lesão atrapalhou. Ele ficou afastado. Do Atlético também e não ajudou depois na que temporada. voltou, não chegou a repetir aquele nível, mas não jogou mal. Não, o próprio Arana, ele colocou uma régua muito lá em cima também dele. Ele vinha muito bem até a lesão. Bem, muito bem. O Arana sempre foi um jogador de grandes atuações. O Arana foi um atleta que muitos jogos resolveu para o Atlético Mineiro. Então, quando a gente parava para ver um jogo do Atlético, a gente esperava exatamente esse Arana. Não é que ele jogou mal no Atlético durante a temporada de 2025. Só que foi um atleta que não foi o Arana top que qualquer torcedor que parava para ver jogo do Atlético Mineiro esperava ver. Mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o contexto do Atlético atrapalhou demais também. Porque não foi só o Arana que foi mal, o Atlético inteiro foi mal. Uma bagunça danada, toda hora mudando elenco, mudando treinador. Tanto é que quando o São Paulo ele chegou na reta final da temporada, o Arana performou ali, ao lado até mesmo do Dudu, eu lembro disso. Mas assim, o Atlético Mineiro, de fato, foi uma bagunça. Jogador entrando na justiça e depois saindo da justiça, acabou ficando. Então, assim, o contexto do Galo também não ajudou muito. Vamos ver, tem tudo para dar certo. E dentro desse contexto de saída do Atlético para o Fluminense, o Hulk, gente, vem ou não vem para o Flu? O Tricolor tá de olho no jogador, o Atlético Mineiro não quer liberar, e tá dificultando muito mais do que fez com o Arana, né? Não quer liberar para outro clube do Brasil. O Hulk se apresentou normalmente para o começo da pré-temporada lá no Atlético Mineiro sexta-feira, mas a saída é tratada como possível. Para um negócio andar, tudo dependeria do Hulk deixar claro o seu desejo de sair. É um bom nome para o Fluminense. Aí vem o negócio da idade, você estava falando, né, Moretti? 39 anos o Hulk, vale esse investimento, esse esforço. O Atlético Mineiro está fazendo de tudo, oferecendo proposta, jogo de despedida, estátua, tratado como ídolo. E o Flu quer o cara de 39 anos. Como é que você vê? Eu vou ser sincero, tá? Não é e ao uma boa. torcedor Fluminense, ao torcedor tricolor, perdão, eu acho uma negociação muito arriscada do Hulk. Porque não deve ser um jogador que recebe menos aí de R$1 milhão por mês, porque deve ter um salário bem salgado, inclusive. É um jogador de 39 anos de idade, gente. O futebol hoje, e até o próprio futebol brasileiro, ele pede muita intensidade. Porque é um jogador intenso? Mas é um jogador de 39 anos, vai fazer 40 agora em 2026. A cada ano, né, automaticamente, quanto mais velho você fica, normalmente seu desempenho tende a baixar. Você pega o Hulk de 2023 e botar do lado do Hulk de 2025. São dois jogadores completamente diferentes. É um atleta que já não foi muito utilizado no Atlético Mineiro na temporada passada. Ficou muitos jogos no banco de reservas, então assim, o Fluminense passa por esse problema de centroavante? Passa. O Hulk talvez chegando no Fluminense seria titular? Acredito até que seria titular, entendeu? Centroavante? Com certeza seria titular. Só que é um jogador que tende a cada dia que passa cair de produção. Eu acho uma negociação muito arriscada. Acho que inclusive com esse valor que o Fluminense poderia investir pelo Hulk, contrataria até um outro jogador melhor no mercado. Talvez não melhor, mas com potencial de crescimento, de evolução melhor. Então, assim, é o meu pensamento. Não sei do Vene qual é, mas eu acho sim essa negociação aí pelo Hulk no mercado um pouquinho arriscada. O Vene, o Fluminense está carente de um centroavante, mas é bom a gente até lembrar e explicar para o torcedor, o Hulk não é exatamente um camisa 9, não foi. Ao longo da carreira, ele era um jogador de lado de campo, jogava quase sempre no lado direito, puxando para a esquerda. Pode atuar também com um camisa 10, em alguns momentos no Atlético Mineiro ele recuava para o Daverson jogar mais avançado. Então não é exatamente um camisa 9, pode atuar nessa função, mas não é a especialidade dele. Faria esse esforço, já botar no pacote o Savarino, que o Fluminense também deseja. Savarino sim era um cara para chegar no Fluminense e ser titular. E entre ele e o Hulk aí, o que o Fluminense tem que se esforçar mais? Respondendo essa sua última pergunta, sem sombra de dúvida, o Savarino. Cada idade, se né? você tiver 10 anos a menos. Se você tiver que gastar um esforço financeiro, tempo para poder fazer a contratação, sem sombra de dúvidas, é o Savarino. Sobre o Hulk, eu estou muito com o Lucas. Eu acho que é uma contratação arriscada. Eu faria essa contratação? Não vou dizer aqui que não.
De jeito nenhum, não faria isso. Agora, se fosse um contrato de produção, Salário. de apenas uma temporada, beleza, eu tenho certeza que ele vai pedir um contrato maior de 1 ano, mais do que 1 ano. Beleza, bota produção aí. Se você performar durante esse 1 ano, bater uma meta aqui de número de jogos, a gente renova por mais 1 ano. Eu não faria esforço para contratar o Hulk. Quando eu falo esforço, em todos os sentidos, até mesmo financeiro. Se tiver que pagar um valor para o Atlético Mineiro por essa liberação, eu acho que já não vale a pena. No caso Savarino, eu acho que vale a pena o esforço. Acho que é um jogador que iria agregar demais. Primeiro, já está adaptado ao futebol brasileiro e também ao Rio de Janeiro. Não teria esse problema. Segundo, é um jogador que faz várias funções no campo, que é um estilo de jogo que o Zubeldia gosta bastante. E eu acho que, assim, tem poder de revenda também, jogador até mesmo da sua respectiva seleção. Então, acho que seria uma contratação extremamente interessante, a do Savarino. A do Hulk depende de muitos fatores. Eu não pagaria e faria também um contrato aí curto, digamos assim, porque é um jogador de idade avançada, embora eu respeite demais o Hulk, mas o tempo chega para todos e está chegando para o Hulk também. E hoje tem estreia dos moleques de Xerém na Copinha. O Fluminense joga hoje 9h30 da noite contra o Água Santa, lá em Santana do Parnaíba. É a primeira rodada do Tricolor na competição. Chega no campeonato como o segundo maior campeão. São 5 títulos, mas tem muito tempo já que não ganha um título da Copinha. O Fluminense, o último, se eu não estou enganado, em 89, parou por aí. A busca pelo hexacampeonato contará com jogadores com experiência no time profissional, como o Wagner e o Kelvin. É um time B do Sub-20, eu fico com a dúvida se vale a pena mesmo ou se não é melhor ir no caminho que o Flamengo fez, porque aí o time principal do Sub-20 vem jogar o Carioca e vai jogar a Copinha, um retalho ali do time da categoria de base. É meio complicado isso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.